Ele dizia falar em nome de Deus, mas cobrava o dízimo das mulheres, trancado em quartos escuros, onde fé virava moeda e silêncio era imposto à força. No sertão castigado pela seca, enquanto o povo rezava por pão, um bispo enriquecia explorando o medo e a culpa. O que ele não sabia era que Lampião já rondava aquelas terras. E quando o cangaço cruza o caminho da fé corrompida, nem Satanás, nem ouro, nem altar salvam quem transformou devoção em pecado. Nenhuma criança, nenhuma família honesta sofrerá enquanto eu andar por estas veredas. Eu sou a sombra que protege os pequenos, o punho que pune a injustiça quando a lei vira silêncio. Diga-me, de onde você me escuta agora? Quero você ao meu lado nesta história. Juntos, faremos justiça onde o mundo virou as costas. O sol ainda nem tinha levantado direito quando o sertão começou a chiar de calor. Daquele jeito arretado que só quem é do mato conhece. A poeira fina subia das estradas batidas, arrodeava as casas de taipa e grudava na pele do povo, como promessa de mais um dia de sofrimento. Naquele canto esquecido de Pernambuco, entre rezas baixas e panela vazia, a fé era o último troço que ainda mantinha o povo de pé. E foi justamente ali que o pecado resolveu se vestir de santo. O bispo chegara fazia pouco tempo, vindo da capital, com fala mansa, anel brilhando no dedo e uma cruz pesada pendurada no peito. Diziam que era homem de Deus, enviado para botar ordem na casa, cuidar das almas e reforçar o dízimo, porque a igreja também precisava sobreviver naquele tempo danado. No começo, o povo acreditou. Oxente, quem era o matuto para desconfiar de bispo? Mainha dizia que era pecado até pensar torto de homem da igreja. Painho só baixava a cabeça e rezava, encabulado. Mas não demorou muito para o fuxico começar a correr solto. Primeiro foi uma conversa cochichada na porta da venda. Depois, uma mulher que saiu chorando da casa paroquial, com o véu torto e os olhos vermelhos. Não diga nada, murmuravam. Se avexe não, é coisa da cabeça dela. Só que não era. O dízimo, que antes era deixado no altar, passou a ser cobrado em sala fechada. E quando o dinheiro faltava, o bispo dizia que Deus aceitava outros tipos de sacrifício. Ave Maria. Enquanto isso, a feira seguia seu curso. Mói de gente espremida entre barracas de farinha, rapadura, buchada fervendo no tacho e pé de cana passando de mão em mão. As moedas tilintavam, o dinheiro circulava, mas sempre tinha alguém reclamando que estava lascado, que não sobrava nada. Mesmo assim, toda semana, uma ruma de dinheiro ia parar nas mãos da igreja. Era como se mesmo na seca, aquele cofre nunca secasse, e isso não passou batido. Do outro lado daquelas terras secas, o cangaço já dava sinal de vida. Lampião e seus homens cortavam o sertão como sombra de nuvem carregada. Onde passavam, o povo se benzia e os coronéis suavam frio. Diziam que o cabra era invocado, caba da peste, mas também justo com quem era justo. Não mexia com pobre sem motivo, mas quando trombava com abuso, a peia vinha sem conversa. Eita gota serena! Lampião soube daquela vila antes mesmo de pisar nela. Soube pelos tropeiros, pelos vaqueiros, pelos homens que paravam à noite para dividir um gole e uma prosa. Sempre tinha alguém falando do bispo novo, do dinheiro que sumia, das mulheres que andavam cabisbaixas. Lampião ouvia calado, mascando fumo, com o olho miúdo atento, daquele jeito que só quem já viu traição demais conhece. Ele não gostava de igreja metida em arrumação errada. Fé, para ele, era coisa séria, mesmo vivendo fora da lei. Naquela manhã, o bando se aproximava devagar, camuflado pela caatinga rala. Maria Bonita seguia firme, arma no ombro, olhando tudo com atenção. Corisco, Zé Sereno e mais uns cabras fechavam a retaguarda. Ninguém fazia barulho. O silêncio era quebrado só pelo canto seco dos passarinhos e pelo rangido do couro nos arreios. Lampião parou num alto, olhou a vila lá embaixo e cuspiu no chão. Tinha coisa errada ali.
e ele sentia no couro. Enquanto isso, na igreja, o bispo se preparava para a missa. Sotana passada, cabelo ajeitado, sorriso ensaiado. Falava bonito, citava a Bíblia, lembrava o povo dos pecados e da necessidade de contribuir com a casa de Deus. O povo escutava, meio encabulado, meio com medo. Depois da bênção final, ele chamava algumas mulheres de lado. Conversa rápida, olhar duro, promessa de salvação. Quem via de longe nem desconfiava do desmantelo que acontecia por trás das portas fechadas. Uma das mulheres, moça nova ainda, saiu da sacristia com a mão tremendo. Tinha perdido o marido na seca. Vivia de favor na casa de parentes. O bispo dissera que ela devia o dízimo atrasado. Ela respondeu que não tinha dinheiro. Ele sorriu, daquele sorriso gelado, e fechou a porta. Quando ela saiu, o rosto estava pálido, o passo tropeçando, como quem tinha levado uma lapada sem marca. Vixe Maria! Lá fora, um menino olhava tudo, fingindo brincar com um bichinho de madeira. Era esperto, desses que crescem cedo demais. Viu a moça sair chorando, viu o sacristão desviar o olhar, viu o dinheiro sendo guardado. Mais tarde, contou para o pai, que contou para um primo, que contou para um vaqueiro. A notícia correu feito fogo em palha seca. E quando chegou aos ouvidos certos, já não dava mais para fingir que não era nada. Lampião decidiu descer, não para atirar, não para fazer barulho. Ainda não. Ele queria ver com os próprios olhos, queria sentir o cheiro da coisa errada. Queria entender que tipo de pecado estava sendo cometido ali, debaixo do nariz de Deus e do povo. Arrodeou a vila com o bando, entrou pelos fundos, misturado a mói de gente da feira. Ninguém reconheceu de primeira. Era assim que ele gostava. Naquele mesmo dia, enquanto o sol caía vermelho atrás da serra e a poeira assentava, Lampião cruzou o olhar com uma das mulheres que saía da igreja. Foi rápido, quase nada. Mas naquele olhar tinha medo, tinha vergonha, tinha raiva engasgada. Lampião sentiu um aperto no peito. Amor perdido, dignidade roubada, traição da fé. Ele virou para o lado, sério, e murmurou baixo para os cabras: "Tem coisa podre aqui, meu irmão." E quando o cangaço sente o cheiro da podridão, alguém sempre acaba se lascando. Lampião não era homem de se avexar. Nunca foi. Enquanto o povo ainda arrumava as coisas da feira e o sino da igreja badalava chamando para a reza da tarde, ele seguia misturado no meio da mói de gente, chapéu puxado, olhar quieto, feito bicho do mato que observa antes de dar o bote. Quem via de fora via só mais um matuto meio desmantelado da estrada, mas por dentro a cabeça dele fervia, ligando ponto com ponto, cheirando traição no ar. O cangaço não sobrevivia de impulso. Lampião aprendera cedo que quem age no aperreio acaba morto ou embromado. Ele gostava era de ouvir, de trombar com gente simples, puxar conversa besta, perguntar do preço da farinha, do sal, do feijão. E no meio dessas prosas moles, sempre vinha alguma coisa atravessada. Um suspiro, um silêncio comprido demais, um olhar que desviava quando o nome do bispo era citado. Oxente, aquilo não era normal. Num canto da feira, perto de uma barraca de buchada, um homem velho reclamava que o dinheiro não dava mais para nada. Disse que tinha vendido uma arruma de galinha e mesmo assim tinha ficado devendo o dízimo. Outro respondeu meio encabulado que o problema não era só o dinheiro. Que o bispo agora queria falar em particular com as mulheres, que dizia ser coisa da alma, mas que estava virando um desmantelo. Quando percebeu que tinha falado demais, o homem se calou na hora, suando frio. Lampião ouviu tudo, calado, como quem não escuta, mas guardou cada palavra. Ele se afastou devagar, arrodeando a praça, observando quem entrava e quem saía da igreja. Reparou que não era qualquer mulher que o bispo chamava. Eram sempre as mais novas, as mais sozinhas, as que não tinham painho nem marido para fazer frente. Cabra safado, pensou Lampião, cerrando os dentes. Aquilo mexeu com coisa antiga dentro dele. Lembrança de quando o mundo ainda parecia menos cruel, antes da morte do pai.
antes da vingança virar caminho sem volta. No meio da tarde, Lampião encontrou Maria Bonita, encostada perto de uma casa de farinha, conversando baixo com uma mulher da vila. Maria tinha o dom de ouvir sem parecer que estava interrogando. A mulher falava com medo, olhando para os lados, dizendo que o bispo cobrava o dízimo como se fosse dono do corpo e da alma das raparigas. Que quem se negava saía marcada, amaldiçoada em palavras, jogada no falatório como pecadora. Maria apertou os lábios, sentindo o sangue ferver. Aquilo não era só roubo, era humilhação. Lampião se aproximou, ouviu o final da conversa e fez um sinal para Maria. Bastava. Ele já tinha o suficiente para desconfiar, mas ainda não era hora de agir. Se entrasse de supetão, podia botar tudo a perder. O bispo tinha aliados, coronéis que usavam a igreja como escudo. E Lampião sabia que, no sertão, poder gosta de se esconder atrás de batina e de farda. Se fosse para mexer nesse vespeiro, tinha que ser direito. À noite, o bando se reuniu num lajedo afastado, longe da vila, onde o fogo podia ser aceso sem chamar atenção. O cheiro de carne seca no braseiro se misturava ao da terra quente. Os homens comiam em silêncio, só o estalo da lenha quebrava a quietude. Lampião mascava fumo, olhando para as estrelas, enquanto cada cabra esperava a palavra dele. Ninguém ali era abestado. Todos sentiam que aquela parada não era como as outras. Tem coisa errada naquela igreja, disse ele por fim, a voz baixa, firme. E não é pouca, não. Corisco cuspiu no chão e balançou a cabeça. Disse que tinha visto mulher saindo chorando, que aquilo dava gastura. Zé Sereno comentou que o dinheiro da vila corria para a igreja como rio em cheia, mesmo com o povo passando fome. Maria Bonita falou do medo nos olhos das raparigas, daquele medo que não vem só de Deus. Lampião ouviu tudo, sem interromper, juntando as peças. Se for só dinheiro, a gente resolve fácil, continuou ele. Mas isso aí fede a coisa pior. E quando mexem com a honra do povo, comigo não tem conversa fiada. Mesmo assim, ele segurou os cabras. Disse que ainda precisava de prova, de certeza, que não ia fazer arrumação grande, sem saber onde pisava. O cangaço podia ser temido, mas não era bagunça. Lampião queria olhar mais de perto, queria ver como o bispo agia longe dos olhos da missa, queria entender quem protegia aquele homem. Naquela mesma noite, enquanto o povo da vila dormia, o bispo fazia suas contas à luz de lamparina. Moedas empilhadas, caderneta com nomes riscados, promessas feitas e cobradas. Ele sorria satisfeito, achando que mandava em tudo. Não fazia ideia de que, ali perto, no escuro da caatinga, um homem de chapéu de couro já tinha botado o olho nele. E quando Lampião botava o olho, era difícil escapar. O vento soprou forte, levantando poeira e fazendo a chama do fogo tremular. Lampião se levantou, ajeitou o rifle e falou, num tom que não admitia resposta. Amanhã a gente chega mais perto. Quero ver com meus próprios olhos. Eita peste! Se for o que eu tô pensando, vai ter fi de rapariga pagando caro. Os cabras assentiram em silêncio. O sertão parecia prender a respiração. E sem saber, a vila dormia sob a sombra de dois poderes que se aproximavam, um vestido de santo, outro de couro e bala. A colisão já tinha data marcada, mesmo que ninguém ainda soubesse. Na manhã seguinte, o sino da igreja tocou mais cedo que o costume, espalhando o som grave pela vila, ainda meio adormecida. O povo saiu das casas devagar, olhos inchados de sono e preocupação, ajeitando a roupa simples antes de caminhar pela rua de barro batido. Missa em dia de semana nunca era coisa boa. Geralmente vinha acompanhada de cobrança, sermão pesado e algum aperreio novo inventado pelo bispo. Vixe Maria, já começava errado. Lampião observava tudo de longe, encostado na sombra curta de um juazeiro, fingindo coisar o arreio do cavalo. Ele reparava em quem entrava na igreja e principalmente em quem ficava para trás depois da bênção final.
Não demorou muito para perceber o padrão. As mulheres mais novas, as viúvas recentes, as que não tinham um macho para arengar por elas. Essas sempre eram chamadas pelo nome, com voz mansa, sorriso ensaiado e promessa de salvação. Lá dentro, o clima era pesado. O bispo falava de pecado, de castigo, citava trechos da Bíblia sobre obediência e sacrifício. Falava bonito, mas o olhar dele passeava mais pelos bancos onde sentavam as raparigas do que pelo altar. Quando a missa terminou, ele chamou 3 mulheres. Disse que era conversa rápida, coisa de consciência, assunto de Deus. As outras baixaram a cabeça, fingindo que não viam. Todo mundo sabia, mas ninguém dizia nada. Tô é besta, mas não sou doido. A primeira entrou na sala dos fundos com o rosário na mão, os dedos suados de nervoso. O quarto era pequeno, janela fechada, cheiro de vela e suor antigo. O bispo sentou, cruzou as pernas, abriu o livro de registros. Disse que ela estava devendo o dízimo de 2 meses. A mulher respondeu que a roça tinha falhado, que mal tinha o que comer. Ele suspirou fundo, como quem carrega o peso do mundo, e falou que Deus cobrava sacrifícios maiores dos mais fracos. Disse que ela precisava provar sua fé. Do lado de fora, Lampião viu a porta se fechar. Contou o tempo sem olhar no relógio, só no instinto. Demorou mais do que devia. Quando a mulher saiu, estava pálida, o véu mal ajeitado, andando torto, como se tivesse levado uma peia invisível. Passou por Lampião sem levantar o olhar. Ele sentiu o estômago embrulhar. Aquilo não era só cobrança de dinheiro. Era outra coisa, coisa suja. Não demorou para outra mulher ser chamada. E depois outra. O mesmo ritual, a mesma demora, o mesmo resultado. Quem saía evitava olhar para os lados, como se tivesse vergonha do próprio corpo. Lampião apertou o punho, sentindo a raiva subir quente. Lembrou da mãe, lembrou das mulheres do sertão que sempre pagaram caro demais por pecado que nunca cometeram. Cabra safado, pensou de novo, agora com mais ódio. O bispo, por sua vez, se sentia intocável. A cada encontro reforçava o medo. Dizia que quem falasse seria amaldiçoada, que Deus castigaria a família inteira. Falava do inferno como quem descreve um lugar conhecido. E as mulheres acreditavam. A fé, que era a única coisa que tinham, virava arma contra elas mesmas. Era traição dupla, da carne e do espírito. À tarde, a vila comentava em cochicho. Ninguém falava alto. Um homem chegou a dizer que aquilo não estava certo, mas foi logo silenciado. Quer se meter com bispo, é? Tá doido? Esse homem tem amigo grande, coronel, gente de patente. Se mexer com ele, se lasca. O medo era maior que a fome, e o silêncio seguia reinando. Lampião entrou na venda para beber um gole de água. O dono, um sujeito miúdo, mão tremendo, serviu rápido e ficou olhando para o chão. Lampião puxou conversa, falou do calor, da seca, da vida dura. Aos poucos o homem se soltou. Disse que a igreja andava rica demais para quem vivia no meio da miséria. Disse que o bispo mandava buscar dinheiro até em casa quando alguém faltava à missa. E quando perguntado das mulheres, engoliu seco e não falou mais nada. O medo fechou a boca dele na hora. Do lado de fora, Maria Bonita caminhava pela rua principal, conversando com uma moça encostada na parede de uma casa. A moça chorava baixo. Dizia que o bispo tinha falado que ela era rapariga, que precisava pagar pelos pecados do corpo. Maria ouviu tudo, sem interromper, sentindo o sangue ferver. Aquilo não era só abuso, era humilhação pública, era quebrar a alma da pessoa até ela se sentir lixo. No fim do dia, o bispo saiu da igreja sorridente, ajeitando a cruz no peito. Entrou na casa paroquial com um saco de pano nas mãos, pesado de moedas e notas. Olhou em volta, satisfeito, achando que ninguém via. Não percebeu o olhar fixo de Lampião, escondido na sombra. O cangaceiro acompanhou cada passo, gravando o caminho, medindo a distância, entendendo o terreno. Não era hora ainda, mas estava chegando.
Quando a noite caiu, o bando voltou a se reunir longe da vila. O clima era pesado. Ninguém falava alto. Lampião contou o que viu, Maria confirmou com o que ouviu. Cada detalhe encaixava como peça de quebra-cabeça maldito. Não era só ganância, era poder sobre quem não tinha defesa. Era usar Deus como desculpa para desejo e dinheiro. Esse cabra não é homem, não, disse Lampião, a voz baixa, carregada. É coisa pior. É traidor da fé e do povo. Os homens concordaram em silêncio. Corisco bateu a mão no joelho, invocado. Disse que dava vontade de resolver ali mesmo, na bala. Lampião levantou a mão, mandando segurar. Ainda não. Ele queria que aquilo viesse à tona do jeito certo. Queria que o bispo se sentisse seguro, confiante para errar mais. Só assim a queda seria maior. Na casa paroquial, o bispo jantava tranquilo, bebendo vinho importado, coisa rara naquele sertão. Pensava que tinha tudo sob controle, que aquelas mulheres nunca abririam a boca, que Deus, ou o medo dele, era suficiente. Não fazia ideia de que o cangaço já estava dentro da vila, respirando o mesmo ar, pisando a mesma poeira. E enquanto a lua subia no céu, clara e fria, Lampião olhou para ela e pensou que ainda ia ter muito chão antes de tudo acabar. Mas uma coisa ele já sabia. Quando alguém transforma fé em moeda e corpo em pagamento, o sertão cobra, e cobra caro. O sábado amanheceu com o barulho da feira estourando antes mesmo do sol esquentar de vez. Era dia de arrumação grande, mói de gente chegando das redondezas, jumento carregado de saco de farinha, rapadura, milho, galinha presa pelo pé e menino correndo solto entre as pernas dos adultos. O cheiro de buchada fervendo se misturava ao de suor e poeira. E o povo tentava esquecer a vida dura, pelo menos por algumas horas. Mas nem todo mundo ali estava em clima de festa. Lampião entrou na feira como quem não quer nada, chapéu de couro puxado, rifle escondido sob o pano. Arrodeou as barracas devagar, observando o vai e vem do dinheiro. Moedas passavam de mão em mão, notas amassadas eram guardadas no fundo da roupa, e sempre tinha alguém reclamando que o troço estava curto demais. Mesmo assim, no meio daquele aperreio todo, o dinheiro do dízimo continuava firme, separado, quase sagrado. Era como se, antes de comprar comida, o povo tivesse que pagar o medo. Perto da barraca de tecidos, Lampião viu um cangaceiro mais novo, disfarçado, conversando com um comerciante. O homem falava baixo, olhando para os lados, dizendo que o bispo mandava buscar o dinheiro até na feira, quando alguém atrasava. Que tinha gente vendendo o último pano de roupa só para não ser chamada na casa paroquial. Lampião escutava de longe, sentindo a raiva crescer feito bicho acuado. Maria Bonita apareceu do outro lado, acompanhada de uma mulher da vila. A mulher tremia, falava rápido, dizia que o bispo tinha chamado ela na semana passada, que tinha pedido o dízimo atrasado e mais alguma coisa que ela não conseguia dizer sem chorar. Maria segurou a mão dela, firme, dizendo para não se avexar. Aquilo foi o primeiro fio puxado de verdade. Pela primeira vez, alguém falava sem rodeio, mesmo com medo. Enquanto isso, o bispo também estava na feira. Caminhava cercado de 2 homens de confiança, distribuindo bênçãos, tocando a cabeça do povo, sorrindo. Cada aperto de mão vinha acompanhado de um lembrete sutil sobre o dízimo. Ele parecia à vontade, seguro, como se fosse dono daquele chão. Passou perto de Lampião sem reconhecer, sem imaginar quem era o homem que o observava com um olhar mais frio que faca de açougue. Lampião reparou quando um sacristão se aproximou do bispo e entregou um pequeno embrulho. O bispo guardou rápido, debaixo da batina. Dinheiro. Sempre dinheiro. Aquilo acendeu o estopim. Não era mais só boato, nem cochicho de gente com medo. O esquema estava ali, escancarado, no meio da feira, no meio do povo. E isso Lampião não engolia. Um cangaceiro mais velho se aproximou dele, falou baixo, quase sem mover a boca.
Disse que tinha visto uma moça sair da casa paroquial de madrugada, tropeçando, chorando. Disse que o pai dela tentou reclamar e foi ameaçado de excomunhão. Lampião cerrou os dentes. Excomunhão, para aquele povo simples, era pior que morte. Era ser jogado fora do mundo. O sino da igreja tocou chamando para uma reza rápida. O bispo aproveitou o momento para recolher mais contribuições. Algumas mulheres se aproximaram, cabisbaixas, entregando moedas como quem entrega um pedaço da própria alma. Lampião sentiu o peito apertar. Ali não tinha escolha. Era pagar ou sofrer. Era dinheiro ou humilhação. Às vezes, os dois. Quando a feira começou a se dispersar, Lampião já tinha decidido. Não falou nada na hora. Apenas fez um sinal discreto para os cabras. O primeiro sinal tinha sido dado. Agora, não era mais questão de se tinha coisa errada, mas de como aquilo ia ser resolvido. O bispo, achando que tudo seguia sob controle, voltou para a casa paroquial satisfeito, sem saber que tinha sido visto, seguido e marcado. No fim da tarde, enquanto o povo arrumava as sobras da feira e o pó baixava devagar, Lampião se afastou com o bando. Caminhava calado, mas a decisão já estava tomada. Aquele dinheiro, aquele medo, aquele abuso não iam continuar do mesmo jeito. Ainda não era hora de estourar, mas o cerco tinha começado. E enquanto o sol se punha por trás da serra, tingindo o céu de vermelho, Lampião pensava que, dali em diante, cada passo do bispo seria acompanhado, sem pressa, sem alarde. O cangaço tinha aprendido a esperar, e quando espera demais, a pancada costuma ser certeira. A igreja amanheceu cheia de um silêncio estranho, desses que fazem o ouvido zunir. As velas queimavam lento, pingando cera grossa no chão gasto, e o cheiro de incenso parecia mais forte que o normal, quase sufocante. O povo entrava cabisbaixo, tirava o chapéu, se benzia e sentava sem trocar palavra. Todo mundo sentia que tinha coisa atravessada no ar, mas ninguém queria ser o primeiro a falar. Se avexe não, diziam para si mesmos, melhor ficar quieto. O bispo percebeu o medo diferente, o olhar desconfiado que começava a surgir aqui e ali. Mesmo assim, manteve a pose. Subiu ao altar com a Bíblia na mão e a voz firme, falando de obediência, de submissão, de como Deus castigava os que se rebelavam contra a autoridade. Citou passagens antigas, falou de Sodoma, falou de pecado da carne, falou de mulheres tentadoras. Algumas baixaram a cabeça encabuladas, outras cerraram os punhos por baixo da saia. A traição agora vinha disfarçada de sermão. No banco do fundo, um sacristão velho suava frio. Ele sabia de coisa demais. Era ele quem abria a porta da casa paroquial de madrugada, quem levava recado, quem guardava dinheiro. No começo, tinha achado que era só cobrança dura, coisa de igreja. Depois, viu mulher sair chorando, viu marca roxa sendo escondida, viu pedido de ajuda abafado. Pensou em falar, mas toda vez que criava coragem, lembrava das ameaças. O bispo tinha palavra forte, amizade com o coronel, com o delegado. Falar era se lascar. A mãe de uma das moças tentou reclamar. Procurou o bispo depois da missa. Disse que a filha andava diferente, que tinha medo de ficar sozinha. Ele ouviu com calma, fechou a cara e respondeu seco que a moça era fraca de espírito, que precisava de correção. Disse que, se a família insistisse, poderia acabar amaldiçoada. A mulher saiu dali tremendo, sentindo que tinha cruzado uma linha perigosa. Amor de mãe não foi suficiente para vencer o terror. Lampião acompanhava tudo à distância, sem dar bandeira. Entrava na igreja como quem reza, saía como quem reflete. Observava o jogo de olhares, o jeito como o bispo controlava o ambiente, como algumas pessoas se encolhiam quando ele passava. Aquilo não era respeito, era medo puro. E medo, Lampião conhecia bem, conhecia demais. Maria Bonita percebeu outra coisa. Entre as mulheres começava a surgir um fio de revolta. Pequeno, frágil, mas vivo. Uma cochichava com a outra,
um gesto de apoio aqui, um toque rápido na mão ali. Não era coragem ainda, mas já não era só submissão. A fé tinha sido ferida e quando isso acontece, alguma coisa dentro da pessoa muda para sempre. À noite, o sacristão foi chamado à casa paroquial. O bispo queria saber se alguém andava falando demais. O velho negou com a voz falhando. O bispo se aproximou, botou a mão pesada no ombro dele e disse que Deus castigava traidores com fogo eterno. O sacristão quase caiu de joelhos. Prometeu silêncio. Saiu de lá com o corpo mole e a consciência pesada. Aquilo era traição também, mas traição de quem já não sabia mais como escapar. Do lado de fora, o vento soprava quente, levantando poeira e fazendo as folhas secas dançarem. Lampião observava a casa paroquial do alto de um barranco, contando entradas e saídas, memorizando horários. Viu o sacristão sair cabisbaixo. Viu o bispo apagar a luz tarde da noite. Tudo se encaixava. A igreja tinha virado palco de abuso e o silêncio era mantido à força. O bispo, achando que ainda mandava em tudo, reforçou as ameaças. Disse em voz alta, no meio da missa, que quem espalhasse mentira contra o homem de Deus pagaria caro. Algumas mulheres se entreolharam, assustadas. Outras sentiram a raiva subir. Aquilo era o limite sendo esticado até quase arrebentar. Lampião voltou para o acampamento com o rosto fechado. Sentou perto do fogo, olhou para os cabras e falou pouco. Disse que a coisa era mais funda do que parecia, que não era só dinheiro, nem só desejo. Era domínio, era poder exercido sobre gente indefesa. Disse que aquilo não podia continuar. Os homens ouviram em silêncio, sentindo que a história estava mudando de rumo. Naquela mesma noite, uma das mulheres decidiu que não aguentava mais. Chorou baixinho, lembrou da vida antes, do amor perdido, da esperança que tinha quando entrou naquela igreja. Pensou em fugir, pensou em morrer, pensou em falar. O medo ainda era grande, mas a revolta começava a crescer. E quando a revolta cria raiz, nem reza segura. O sertão dormiu inquieto, a igreja também. E Lampião sabia que cedo ou tarde alguém ia quebrar o silêncio. Quando isso acontecesse, não teria mais volta. O próximo passo estava perto demais para ser ignorado. O dia clareou sem pressa, daquele jeito preguiçoso do sertão, como se até o sol estivesse desconfiado do que vinha pela frente. Lampião acordou antes dos cabras, ajeitou o chapéu de couro e ficou um tempo parado, olhando a vila lá embaixo. A fumaça das cozinhas subia fina, criança chorava, galo cantava. Vida comum, vida enganada. Ele sabia que por trás daquela rotina tinha um desmantelo grande demais para deixar passar. Dessa vez, não bastava ouvir história nem juntar fuxico. Lampião decidiu chegar mais perto, sentir o bafo da coisa errada na nuca. Não ia como cangaceiro temido, nem com arma em punho. Ia como homem do povo, desses que passam despercebidos. Escolheu 2 cabras de confiança e Maria Bonita ficou mais atrás, observando tudo com aquele olhar afiado que não deixava nada escapar. Entraram na vila pelo lado do Rio Seco, onde ninguém prestava atenção. Lampião deixou o rifle escondido. Ficou só com a peixeira presa na cintura, camuflada debaixo da roupa simples. Passou por gente conhecida, respondeu cumprimento com aceno de cabeça, fez cara de quem estava só de passagem. Por dentro, o sangue fervia, mas o corpo seguia calmo. Ele já tinha aprendido que pressa é coisa de abestado. Foi direto para a venda, sentou num banco torto, pediu um gole d'água e puxou conversa mole com o dono. Falou do tempo, da seca, da vida arretada. O homem respondeu pouco, desconfiado, mas aos poucos foi soltando uma palavra aqui, outra ali. Quando Lampião comentou da igreja, o dono engoliu seco. Disse que o bispo era homem poderoso, que mexer com ele era pedir peia da grande. Lampião apenas assentiu, como quem concorda, mas os olhos não mentiam. Tinha mais coisa ali. Saindo da venda, Lampião caminhou até perto da igreja.
Reparou nas paredes grossas, nas janelas altas, na porta pesada sempre bem fechada, fora da hora da missa. Aquilo não era só casa de oração, era fortaleza. Observou também a casa paroquial ao lado, mais confortável que qualquer outra da vila. Telha boa, porta firme, quintal limpo. Dinheiro não faltava ali, e vinha de onde não devia. No meio da tarde, o bispo apareceu. Caminhava com ares de dono do mundo, cumprimentando uns poucos escolhidos, ignorando a maioria. Parou para falar com uma mulher, apontou discretamente para a casa paroquial e seguiu. A mulher ficou parada por um instante, como quem leva uma facada invisível. Depois caminhou devagar, cabeça baixa. Lampião sentiu o estômago revirar. Era aquilo, era ali. Ele seguiu a mulher de longe, sem ser notado. Viu quando ela entrou na casa paroquial. Viu a porta se fechar atrás dela. Esperou. O tempo parecia se esticar, cada minuto pesado como pedra. Lampião contou o bater do próprio coração. Respirou fundo para não perder o controle. Quando a porta se abriu, a mulher saiu diferente. Não precisava ser caba da peste para perceber. O corpo parecia menor, os passos incertos, o rosto sem cor. Lampião apertou o punho até doer. Aquilo bastou. Não tinha mais dúvida. O bispo não era só um explorador de dinheiro. Era um cabra safado, usando a fé para satisfazer desejo e dominar gente fraca. Lampião se afastou sem chamar atenção, sentindo que o próximo passo precisava ser dado com cuidado. Qualquer erro podia botar aquelas mulheres em risco maior ainda. No fim da tarde, Lampião voltou para o ponto combinado com os cabras. Sentaram à sombra de umas pedras grandes, fingindo descanso. Ele contou o que viu, sem aumentar nem diminuir. Cada palavra caiu pesada no silêncio. Corisco praguejou baixo, invocado. Zé Sereno balançou a cabeça, dizendo que aquilo não tinha perdão. Maria Bonita ficou em silêncio, mas o olhar dela dizia tudo. Agora eu vi, disse Lampião por fim. Não é conversa de feira, não é intriga, é verdade nua e crua. E isso muda tudo. Ele explicou que não podia agir de qualquer jeito, que o bispo tinha proteção, tinha gente grande do lado dele. Se fosse só chegar atirando, o povo ia pagar a conta depois. As mulheres iam ser castigadas, a vila ia sofrer. Lampião queria justiça, não só vingança cega. Queria quebrar o poder do homem, expor o desmantelo, fazer o medo trocar de lado. Naquela noite, enquanto a vila dormia sob um céu cheio de estrelas, Lampião planejou cada passo. Pensou nos horários, nas rotas, em quem podia falar, em quem podia trair. Pensou nas mulheres, no amor perdido de cada uma, na dignidade roubada. Pensou também nele mesmo, no caminho sem volta que tinha escolhido anos atrás. Às vezes, o cangaço era a única justiça que sobrava. O bispo, na casa paroquial, dormia tranquilo, achando que nada podia alcançá-lo. Não sabia que tinha sido observado, seguido, marcado. Não sabia que Lampião já tinha decidido que aquela história não terminaria do mesmo jeito que começou. O cerco se fechava devagar, sem alarde, como cobra se enrolando antes do bote. E ali, no silêncio da caatinga, Lampião teve certeza de uma coisa. A próxima palavra dessa história não viria da igreja. Viria do sertão. A madrugada caiu pesada sobre a vila, dessas que parecem apertar o peito. O vento varria a rua principal, levantando redemoinho de poeira e levando embora qualquer ilusão de sossego. Dentro das casas, pouca gente dormia direito. O medo tinha criado raiz, e quando cria raiz, nem reza arranca fácil. Lampião sabia disso. Sabia também que só faltava uma coisa para a história virar de vez. Alguém falar sem rodeio. Foi no começo da manhã que o fio arrebentou. A mulher apareceu no ponto combinado com Maria Bonita, encostada num cercado velho, perto do caminho do Rio Seco. Tinha o rosto cansado, olheira funda e um jeito de quem já tinha chorado tudo que podia. Era jovem ainda, mas carregava no corpo um peso de gente velha.
Maria não falou nada no começo, só ficou ali, do lado, firme, deixando o silêncio fazer o trabalho dele. Às vezes, silêncio é convite. Não aguento mais, disse a mulher por fim, com a voz falhando. Tô lascada. Se eu ficar, ele acaba comigo. Se eu falar, ele acaba com todo mundo. Maria segurou a mão dela, disse para se avexar não, que tinha gente ouvindo agora, que tinha quem não aceitava aquele desmantelo. A mulher respirou fundo, como quem pula num poço sem saber se tem água, e falou. Falou do dinheiro cobrado, das ameaças, do quarto fechado, das palavras que machucavam mais que lapada. Falou do medo de ir para o inferno, medo de fazer a família sofrer, medo de ser chamada de rapariga. Cada frase saía como se arrancasse um pedaço de dentro. Lampião escutava a poucos passos dali, escondido atrás de uns mandacaros. Não interrompeu, não precisava. A denúncia vinha limpa, sem exagero, sem invenção. Era só a verdade, crua como o chão rachado. E a verdade, quando chega assim, não tem mais volta. Quando a mulher terminou, ficou um silêncio comprido. Maria Bonita respirou fundo, olhou para Lampião e fez um sinal. Ele saiu da sombra devagar, sem arma na mão, sem pose de chefe. A mulher o reconheceu na hora. Os olhos arregalaram, o corpo tremeu. Lampião falou baixo, firme, dizendo que ela não estava sozinha, que aquilo tinha passado do limite, que agora a história mudava de dono. Esse cabra passou da conta, disse ele, sem elevar a voz. E quando passa da conta, o sertão cobra. A mulher chorou, mas não era só medo, era alívio também. Pela primeira vez desde que tudo tinha começado, alguém acreditava nela sem duvidar, sem julgar. Aquilo era mais forte que qualquer promessa de igreja. Era justiça chegando torta, mas chegando. Lampião voltou para o bando com a decisão tomada. Não tinha mais como esperar. O bispo tinha ido longe demais e agora existia denúncia direta, palavra viva, dor que não dava para ignorar. Ele reuniu os cabras, falou claro. Disse que não era mais só questão de dinheiro nem de abuso escondido. Agora tinha nome, tinha rosto, tinha gente ferida pedindo socorro. A partir de agora, esse homem não manda mais nada, disse Lampião. Quem mandava nele era o medo, e o medo vai trocar de lado. Os cabras assentiram sérios. Ninguém ali gostava de mexer com igreja, mas aquilo já não era igreja fazia tempo. Era comércio, era domínio, era traição. Maria Bonita falou pouco, mas foi direta. Disse que as mulheres estavam no limite, que qualquer erro podia custar caro. Lampião ouviu e ajustou o plano na hora. Nada de pressa, nada de espalhafato. Era preciso encurralar o bispo do jeito certo. Na vila, o bispo sentiu o clima mudar. As mulheres estavam diferentes, mais caladas, mas também menos submissas. Alguns homens já não baixavam tanto a cabeça. Ele tentou apertar o cerco, chamou mais gente para conversa privada, reforçou a ameaça. Mas quanto mais forçava, mais deixava claro o que estava fazendo. O limite tinha sido ultrapassado, mesmo que ele ainda não percebesse. Naquela noite, Lampião caminhou sozinho por um trecho da Caatinga, pensando nos passos seguintes. Pensou nas mulheres, no amor perdido de cada uma, na fé quebrada. Pensou também no risco. Sabia que, a partir dali, não tinha retorno. O que viesse depois ia marcar aquela vila para sempre. Mas também sabia que deixar como estava era pior. O vento soprou forte, fazendo o couro do chapéu ranger. Lampião parou, olhou para o céu escuro e murmurou que o sertão ia falar. E quando o sertão fala, nem batina segura. O próximo passo já estava traçado. E dessa vez não tinha mais silêncio para proteger ninguém. Depois da denúncia, nada mudou por fora. A vila acordava, o sino tocava, a feira se armava, o povo fingia normalidade. Mas por dentro, tudo estava diferente. Era como se o chão tivesse rachado de vez, só que ainda coberto por poeira fina. Lampião queria assim. Quanto mais normal parecesse, mais seguro o bispo se sentiria.
E quanto mais seguro, mais fundo pisaria no próprio erro. O cerco começou sem tiro, sem grito, sem espalhafato. Começou com ausência. Um tropeiro que não apareceu mais para levar recado. Um sacristão que passou a evitar a casa paroquial. Um homem do coronel que sumiu do caminho. Lampião foi fechando as rotas devagar, arrodeando a vila como cobra paciente. Quem entrava era visto. Quem saía era seguido. Ninguém percebia de imediato, mas o movimento já não era o mesmo. O bispo sentiu primeiro no dinheiro. O dízimo começou a atrasar. Moedas que antes chegavam toda semana passaram a faltar. Algumas mulheres diziam que não tinham como pagar. Outras simplesmente não apareciam mais. Ele tentou reagir com sermão mais duro. Falou de castigo divino, de fogo eterno, de traição contra Deus. Mas as palavras já não tinham o mesmo peso. O medo começava a rachar. Lampião observava tudo de longe, anotando na cabeça cada reação. Ele sabia que poder gosta de rotina. Quando a rotina quebra, o poderoso se perde. Mandou cabras vigiar discretamente a casa paroquial, contar horários, ver quem entrava e quem saía. Nada de ameaça ainda. Só presença silenciosa. Só a sensação de que tinha olho demais no escuro. Maria Bonita ficou responsável por ouvir as mulheres, não para incitar, não para prometer salvação, mas para garantir que ninguém ficasse sozinha. Bastava isso. Um ouvido atento vale mais que uma arma, ela sabia. Algumas mulheres começaram a se encorajar, a trocar palavra, a confirmar que não estavam loucas, que não tinham imaginado nada. A verdade, quando compartilhada, perde o poder de machucar tanto. Dentro da igreja, a tensão crescia. O sacristão já não obedecia de pronto. Ajudantes evitavam ficar sozinhos com o bispo. Ele percebeu, claro. Tentou impor respeito, levantar a voz, humilhar em público quem achava fraco. Mas cada atitude dessas só cavava mais fundo o buraco. Onde antes tinha submissão, agora tinha silêncio duro. E silêncio duro é aviso. À noite, Lampião reuniu os cabras num ponto alto, de onde dava para ver a vila inteira. As luzes poucas piscavam, as sombras se mexiam. Ele falou baixo, sem discurso grande. Disse que o cerco estava quase fechado, que faltava só um passo para a coisa estourar. Mas alertou. Ninguém se mexe sem ordem. Um erro podia botar tudo a perder. Aquilo não era só vingança, era ajuste de contas com o medo. O bispo, por sua vez, começou a desconfiar. Reparou que algumas mulheres o olhavam diferente. Reparou que os homens da vila já não se mostravam tão submissos. Chegou a perguntar se tinha gente estranha rondando. Disseram que não, que era só impressão. Ele acreditou no que quis acreditar. Orgulho também cega. Naquela madrugada, o vento soprou forte, batendo portas, fazendo o telhado ranger. O bispo acordou assustado, coração disparado, sensação ruim no peito. Rezou, suou, tentou se acalmar. Pensou que era coisa da cabeça. Não sabia que naquele mesmo instante, Lampião observava a casa paroquial de longe, confirmando que o homem estava encurralado. Não fisicamente ainda, mas por dentro. O cerco invisível estava armado. Não havia fuga fácil, não havia aliado confiável, não havia mais silêncio que protegesse. O bispo ainda achava que mandava, mas o sertão já tinha decidido o contrário. E quando o sertão decide, é só questão de tempo até o acerto final. O dia amanheceu abafado, com o céu baixo, cinzento, prometendo nada e cobrando tudo. A vila acordou inquieta, como se o chão avisasse que alguma coisa ia acontecer. Lampião já estava de pé fazia tempo. Ajustou o chapéu, conferiu a peixeira, olhou para os cabras e não precisou dizer muita coisa. Todo mundo ali sabia que aquele era o dia. O cerco invisível tinha virado laço apertado. Ele entrou na vila sem alarde, acompanhado de poucos homens. Nada de tropel, nada de balas unindo. Quem viu,
Viu só um grupo de matutos firmes, olhar duro, passo decidido. A notícia correu rápido, como sempre corre. Oxente, Lampião tá na vila. O burburinho cresceu, porta se fechou, gente se escondeu atrás de janela. Outros ficaram, curiosos, encabulados, sentindo que aquilo era coisa grande demais para perder. O bispo estava na igreja quando soube. Um ajudante entrou apressado, sussurrando no ouvido dele. O rosto do homem empalideceu por um segundo, mas ele se recompôs. Endireitou a batina, ergueu o queixo e disse que não tinha medo de bandido. Homem de Deus não se curva para cangaceiro, falou alto para quem quisesse ouvir. Mas por dentro, o peito batia descompassado. A segurança que ele fingia não chegava até o fundo. Lampião parou em frente à igreja, olhou para a porta grande, pesada, marcada pelo tempo. Aquela porta tinha visto muita reza, muita promessa, muito silêncio forçado. Ele respirou fundo e empurrou. A porta rangeu, abrindo devagar, como se também soubesse que estava cansada de guardar mentira. Lá dentro, o bispo esperava, cercado por poucos fiéis e dois homens que não pareciam tão confiantes assim. Lampião entrou com calma, tirou o chapéu em sinal de respeito ao lugar, não ao homem. Isso foi notado. O silêncio caiu pesado. Dava para ouvir o próprio respirar da igreja. Vim conversar, disse Lampião, a voz firme, sem grito. Só conversar. O bispo respondeu com desprezo, dizendo que ali era a casa de Deus, que não aceitava ameaça. Lampião ouviu sem interromper. Depois falou de dinheiro, falou do dízimo cobrado fora do altar, falou do quarto fechado, das mulheres humilhadas. Cada palavra caía como pedra. O bispo tentou negar, chamou de mentira, de intriga, de gente fraca. Mas quando Lampião citou nomes, datas, horários, o chão começou a faltar. As mulheres estavam ali, espalhadas pelos bancos. Algumas tremiam, outras cerravam os punhos. Quando uma delas deu um passo à frente, o ar pareceu parar. Ela falou baixo, mas claro. Disse que tinha pago com o corpo o que não tinha em dinheiro. Disse que tinha sido ameaçada com inferno e vergonha. Disse que não era a única. O bispo tentou interromper, mas Lampião levantou a mão. Ali, quem falava agora era a verdade. O falso sagrado se desfez ali mesmo. O bispo gritou, xingou, chamou Lampião de bandido, de demônio. Disse que tinha proteção, que ninguém ousaria tocá-lo. Lampião deu um passo à frente, olhando nos olhos dele. Disse que proteção acaba quando o povo perde o medo. Disse que fé não é mercadoria, nem mulher é moeda. O silêncio virou peso insuportável. Ninguém precisou atirar. O poder do bispo caiu ali, diante de todo mundo, sem bala, sem fuga. Ele percebeu tarde demais que estava sozinho. Os aliados tinham sumido, os fiéis já não abaixavam a cabeça. O medo tinha mudado de lado. Lampião virou as costas, sinalizando para os cabras. O recado estava dado. O sertão tinha falado. Enquanto Lampião saía da igreja, o povo abriu caminho. Não por medo, mas por respeito. O bispo ficou parado, pequeno, desmantelado, entendendo que nada mais seria como antes. Aquilo não era o fim, mas era o ponto sem retorno. O acerto final já estava escrito, mesmo que ainda não tivesse sido cobrado. E o sertão, testemunha muda de tanta injustiça, parecia respirar aliviado pela primeira vez em muito tempo. O silêncio que ficou depois da saída de Lampião não era vazio. Era pesado, denso, desses que demoram a se assentar. A porta da igreja permaneceu aberta por um tempo, rangendo ao sabor do vento quente, como se o próprio prédio precisasse respirar depois de tanto desmantelo guardado entre aquelas paredes. O bispo ficou ali, parado, sem saber para onde ir, sentindo pela primeira vez que a batina já não protegia mais nada. As mulheres começaram a sair devagar. Algumas choravam baixo, outras andavam com a cabeça erguida pela primeira vez em meses. Não havia alegria espalhafatosa, nem comemoração. O que existia era um alívio cansado, uma sensação estranha de liberdade misturada com medo do que viria depois. A fé não tinha acabado, mas tinha mudado de lugar.
já não estava mais nas mãos de um homem só. Na vila, o fuxico correu rápido. Em poucas horas, todo mundo sabia que o bispo tinha sido desmascarado diante de Lampião e do povo. Os coronéis que antes apareciam sorridentes sumiram. Ninguém queria ser visto defendendo quem tinha perdido o respeito do sertão. O poder, quando racha, abandona rápido quem o sustentava. O bispo tentou reagir. Mandou recado para a capital, falou em perseguição, em mentira espalhada por bandido, mas as cartas demoravam. E os mensageiros já não tinham a mesma pressa. Alguns nem voltaram. O dinheiro do dízimo parou de vez. A casa paroquial, antes cheia, ficou vazia e silenciosa. O homem que mandava agora era só mais um, isolado, encurralado pelo próprio passado. Lampião e o bando não ficaram na vila. Nunca foi do feitio dele se instalar onde já tinha dito o que precisava ser dito. Partiram ainda no mesmo dia, cruzando a caatinga sob o sol forte. Maria Bonita olhou para trás uma última vez, vendo a vila pequena ficar distante. Sabia que ali ficavam marcas que não iam sumir tão cedo, mas também sabia que o medo tinha perdido a força. E isso já era muito. No caminho, Lampião caminhava em silêncio. Pensava no que tinha visto, no que tinha ouvido, nas mulheres que tinham pago caro demais por confiar. Aquilo não apagava a vida de cangaço, nem limpava o sangue que ele carregava nas mãos, mas confirmava uma coisa que ele sempre soube: o sertão não perdoa traição contra quem não tem defesa. Dias depois, a vila começou a mudar devagar. As mulheres passaram a se apoiar mais. A igreja abriu as portas sem medo de sala fechada. O sacristão, antes curvado, pediu desculpa em público por ter se calado tanto tempo. Não era redenção completa, mas era começo. O povo voltou a rezar, agora com mais cuidado e menos cegueira. O bispo acabou indo embora, escoltado, sem honra, sem aplauso, sem dinheiro. Não houve linchamento, nem tiro, nem espetáculo. A maior punição foi perder o controle, perder o medo que usava como arma. No sertão, isso vale mais que bala. Lampião seguiu seu caminho como sempre fez. Ainda seria perseguido, ainda seria chamado de bandido, ainda pisaria em chão manchado de sangue. Mas naquela história, ele tinha sido mais que cangaceiro. Tinha sido o limite. O ponto onde a fé corrompida trombou com a justiça torta do sertão. E a vila ficou ali, pequena no mapa, grande na memória. Um lugar onde o medo foi quebrado, não por milagre, mas por coragem. Onde se aprendeu, a duras penas, que nem todo homem de batina fala por Deus. E que às vezes, quando tudo falha, o sertão chama seus próprios juízes. Assim terminava mais uma história contada pelo chão rachado do Nordeste. E enquanto Lampião e seus homens se perdiam no horizonte, o sertão seguia, duro, arretado, mas um pouco menos silencioso do que antes.